4 ou 5 cavalheiros debatiam, uma noite, várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o ar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente, eram 4 os que falavam, mas além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Este homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com o paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial. E acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e, aliás, era a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes e desafiou a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu: Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai-se não quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa em seus meandros veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença, não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um pouco, talvez pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, uma conjetura ao menos. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento, e como sabem, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há só uma alma, há 2. 2? Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camiseta é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, o volvarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina e um tambor. Está claro que o ofício da segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As 2 completam um homem que é, metafisicamente falando, uma laranja. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não. Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aluda a certas almas absorventes, como a pátria com qual disse Camões que morria, e o poder que foi a alma exterior de César e de Cromwell. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior 5 a 6 vezes no ano. Perdão, esta senhora, quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome. Chama-se Legião. Não as relato porque iria longe. Restringe o meu episódio de que lhes falei. Os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade! Tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina de outro saber que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, e com certa ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa. Chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns respeitados, choro e ranger de dentes.
como na escritura, e o motivo não foi outro senão o posto que tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita, nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a me olhar de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitos que ficaram satisfeitas com a nomeação, e a prova é que todo o fardamento foi me dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila. Num sítio escuso e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse com ela e levasse a farda. Fui acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou a vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. E abraçava-me, chamava-me também o seu alferes. Achava meu rapagão bonito. Como era o tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que pusesse o pé adiante. E sempre alferes, era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora e a todo lugar. Eu pedia-lhe que me chamasse de Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, brandando que não, quem era senhor alferes. O cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali logo morava, não me chamava de outra maneira, era senhor alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa eu tinha o melhor lugar, e era o primeiro a ser servido, não imaginam. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Não sei o que havia de bom nisso de verdade, era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas bom. Espelho grande? Ou-se grande, e foi como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala e era a melhor peça da casa. Mas não houve forças que o demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primeira cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés de casa. Tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Era mãe extremorosa, amou logo uma viagem e pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que se não fosse a aflição, disporia o contrário, deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão. Alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia, estava agora limitada a alguns espíritos boçais. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensavam a afeição dos parentes e a intimidade doméstica antes interrompida. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos, mal eu podia suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Ouçam-me. Na manhã seguinte achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite, e assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo. Ninguém um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente. Um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas. E apenas 3 boas.
Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Parece que isto era melhor do que ter morrido, era pior. Não por medo, juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho até, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela, para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre, para não desamparar a casa, e porque se a minha prima, a enferma, estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe sem remédio nenhum. Minha solidão tomou proporções enormes. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feriam minha alma interior, como um pirapote contínuo da eternidade. Então, de noite, não era a noite que fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia, mas a noite era sombra, era solidão, ainda mais estreita ou mais larga. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riem-se? Sim, parece que tinha um pouco de medo. Oh, fora bom se eu pudesse ter medo. Viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo. Era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Nos sonhos fardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam de alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com sono a consciência do meu ser novo e único. Eu saía fora, um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso, nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa nervoso, desesperado, estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, levantava-me, passeava-me, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa ocasião lembrei de escrever alguma coisa. Logo sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas, para intercalar no estilo. Mas o estilo, como minha tia Marcolina, deixava-se estar. Mas não comia? Comia mal, frutas, farinha, conservas e algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente se não for a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões. Às vezes fazia ginástica, outra dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de me achar 1 e 2. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana. Porque no fim de 8 dias, deu-me na vaneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 2. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis da física não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Mas tal não foi minha sensação, então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo em enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei um braço com gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de decisão olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa, com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma coisa. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me. Se forem capazes de adivinhar qual foi minha ideia... Diga. Lembrou-me de vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me todo. E como estava defronte do espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem se ver, depois começa a ver. Distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem os outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano. Aqui está uma cadeira, ali um sofá.
Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro espremia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante, fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem eu sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas.